O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente, e não usas mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo, e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, que direciona o nosso coração, que fala conosco. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar um momentinho, por gentileza? Meus queridos irmãos e irmãs, como o padre já disse, nós estamos caminhando para a solenidade de Pentecostes, e esses últimos evangelhos que a igreja nos apresenta, eles são quase que o testamento espiritual de Jesus. Você sabe que a partir de João capítulo 16, a gente começa a ler aquilo que é chamado de discurso sacerdotal, ou sermão sacerdotal, no qual Jesus vai dando as últimas instruções. Imagina, se você estivesse perto de morrer, e perto de você tivesse as pessoas que você ama, seu filho, seu neto, e você quisesse perpetuar ali algo importante, o seu legado, obviamente que você falaria para eles, com eles, as coisas que você julga mais importante. É ou não é verdade? Então Jesus sabia que ele ia morrer, e ele estava fazendo esses discursos tão importantes, mas você sabe que me chamou a atenção aqui os apóstolos, né? Gente do céu, Jesus, ele era muito paciente, viu? Muito paciente. Porque, veja bem, depois de 3 anos Jesus pregando, Jesus ressuscitando mortos, Jesus curando, várias vezes a gente vê no Evangelho que Jesus já tinha dito sobre a cruz, sobre a morte, sim ou não? Então, agora, nas vésperas, esse discurso aqui ele foi feito lá na Santa Ceia, depois da Santa Ceia, na sala do cenáculo. Agora, um dia antes de Jesus ser preso, os discípulos vêm e falam: o senhor não precisa falar mais nada, a gente já entendeu tudo. O que Jesus respondeu? Vocês creem agora? Faz 3 anos. Que nem uma sobrinha, eu contei para ela uma piada ano passado, esse dia atrás ela mandou uma mensagem rindo, que ela entendeu, né? Falei: nossa, você é muito rápida para entender a piada. E os discípulos estão pior que a minha sobrinha para entender piada. Não, gente, se põe no lugar de Jesus. Eles não conseguiam entender. Faltava ali um dia para ele ser entregue. Não, e ainda eles falaram, é interessante a gente ler o Evangelho, que parece que você consegue perceber até a entonação que eles falaram, né? Eu acho que quem falou isso para Jesus chegou assim, ainda todo cheio de si, né? Com o peito estufado, falando: Jesus, para tudo. Quero dizer uma coisa, agora eu entendi quem você é. Jesus falou: agora, meu amigo, agora eu já vou morrer, mas tudo bem, antes tarde do que nunca, né? Você que falou para o seu marido colocar o lixo há 14 dias atrás, ele colocou no 15º, antes tarde do que nunca, não é, filha? Tem coisas na vida que são assim. Mas olha, brincadeiras à parte, você sabe qual foi o principal problema dos discípulos aqui? É um problema que continua acontecendo até hoje, no meio dos cristãos, na nossa vida. É um problema que os antigos filósofos gregos chamavam de bradescardia, ou bradetiscardia. O que isso quer dizer? O Antigo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que Jesus usou aqui, né, que Lucas usou, é a mesma também. Brades ou braditescardia. É lentidão do coração. Lentidão do coração. E o que é lentidão do coração? Você sabe que pode até... Quem é cardiologista sabe que o nome científico ainda é o mesmo, né? Porque o nome das doenças, a maioria vem do grego, do latim. Tem a bradicardia, se eu não me engano, ou bradiscardia,
que é o coração lento no ponto de vista do batimento. Mas o que Jesus está falando aqui não é do funcionamento fisiológico do coração. Ele está falando da letargia espiritual. O que é a lentidão espiritual? É aquilo que Jesus, usando essa mesma palavra, bradites cardia, lá com os discípulos de Emaús. Jesus começou a andar com os discípulos de Emaús, você se lembra? Jesus tinha morrido, ressuscitado, e os discípulos estavam indo embora para uma cidade chamada Emaús, perto de Jerusalém, todos assim, cabisbaixo. Aí Jesus chegou perto deles e falou: por que vocês estão tristes? O que aconteceu? E eles disseram: você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno? Ele era um profeta, forte em palavras, nós achávamos que ele era o Messias, mas ele morreu crucificado. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse para eles? Você se lembra? Quem aqui se lembra? Vamos ver se vocês são bons em Bíblia. Todo mundo se lembra, é claro, eu estou vendo no olho seu aí. Se eu for com o microfone, aí você vai responder. Sei. O que Jesus disse? Como sois sem inteligência e lentos de coração para compreender tudo aquilo que os profetas ensinaram. É a mesma doença espiritual que Jesus está diagnosticando naqueles 2 discípulos de Emaús. Essa é a doença que ele diagnosticou hoje nos seus discípulos. Bradites ou bradez cardia. Como vocês são lentos de coração. E o que é a lentidão de coração? Os padres da igreja, dos 8 primeiros séculos, falavam muito da lentidão de coração, da bradez cardia. E, em especial, Santo Tomás de Aquino falou muito. O que é a lentidão de coração? É, em primeiro lugar, uma letargia espiritual. Uma letargia para perceber a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. E, sobretudo, uma letargia para crer. Para crer naquilo que Deus falou. Eu vou dizer para ti, vou perguntar para ti: Deus já fez promessas na sua vida, para você? Sim ou não? Ele já fez? Olha, Deus já fez promessas na minha vida. E muitas vezes eu estou lidando com situações difíceis, porque tem gente que acha que padre, missionário não tem problema, né? A gente também lida com problema, a gente também tem família, né? Às vezes é interessante, eu gosto de dizer na missa que a gente vai numa casa, aí a criança faz bagunça, aí o cachorro suja, aí alguém está mal-humorado, a pessoa: ai padre, desculpa, dá vontade de perguntar assim: você acha que eu vim de onde, né? De Marte? Eu vim de uma família que tem problema, que tem gente doente. Minha mãe enfrentou o câncer, minha irmã enfrentou o câncer, meu pai enfrentou o câncer. Graças a Deus todos superaram, mas enfrentaram. Eu tenho sobrinho pequeno, eu estava na casa dos meus pais esse final de semana, que sobe na mesa, sobe no tio, né? Eles amam subir no tio, né? E o tio nunca vem, então o tio tem que deixar quando vai lá, né? Mas a gente tem família, a gente tem problema. Só que muitas vezes, quando eu estou no meio do problema, Deus vem e me lembra de uma promessa que Ele me fez. Ele me dá uma palavra. Só que eu vou ser sincero, muitas vezes eu também sou tentado, como você, como nós, a ter essa lentidão de coração. Ou seja, a esquecer aquilo que está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode repetir depois de mim? Tudo. Esse tudo está muito fraco. Não, só o que eu estou falando por enquanto. Tudo. Eu quero que o tudo seja mais forte que o restante. Tudo. Tudo quer dizer tudo, tá? Concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para quem está do seu lado, pergunta: você entendeu, meu irmão? Porque veja bem, essa palavra diz que até da morte Deus pode tirar um bem maior. Por quê? Você já lidou com o luto? É ou não é difícil perder quem a gente ama? Não é? Eles estavam lidando com o luto, aqueles discípulos de Emaús. Eles aqui estavam lidando com o luto antecipado. Imagina, Jesus era o herói deles, gente, era o mestre deles. Jesus diz: eu vou morrer. Eles tinham largado tudo por Jesus. Imagina o que não passava de dor, de dúvida, de medo no coração daqueles discípulos. Eles estavam vivendo um luto, mas Jesus estava dizendo: olha, calma, eu estou aqui, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Ou seja, quando você entende quem é Deus e o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele cuida de você, você começa a acreditar que até diante da morte de alguém, até diante de uma coisa que você vê que não tem remédio, Deus pode tirar um bem maior disso. Porque eu vou dizer para ti, olha só, os discípulos de Emaús estavam cabisbaixos. Jesus disse: como vocês são sem inteligência, lentos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Então o que Jesus fez no caminho para Emaús? O que Ele fez, gente?
Não, ele começou a explicar as Escrituras. Ele começou a dizer, vocês lembram que lá em Isaías 52, 54 está escrito que o servo sofredor ia carregar sobre si o sofrimento de uma multidão? Vocês leram lá em Isaías 52 que como um cordeiro, uma ovelha levada ao matador, ele não abriu a sua boca? Você se lembra que lá no Salmo 21 estava escrito, transpassaram suas mãos os seus pés? Vocês lembram que no Salmo tal estava escrito, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito? Então Jesus foi ensinando para eles tudo que se cumpriu com a morte de Jesus, que estava profetizado. E como que os olhos deles se abriram, gente? Ao partir do pão, óbvio, Jesus partiu o pão, o símbolo da Eucaristia. Na Eucaristia os nossos olhos se abrem, mas presta atenção, isso é importante. A lentidão de coração, a lentidão espiritual, a lentidão para crer neles foi curada com o anúncio da morte, da paixão e da ressurreição de Jesus. Ou seja, Jesus foi falando, olha só o quanto vocês são amados. Olha só, Deus se fez homem e morreu por vocês. Então quando aqueles homens entenderam o amor tão grande, o mistério pascal, a vida, a paixão, a morte de um Deus que se encarna para salvar a sua criatura, ali eles foram curados, os olhos deles se abriram, e eles perderam essa lentidão espiritual. Filho, filha, a lentidão espiritual, a lentidão para crer, ela atrasa muito a nossa vida. Tem muitas bênçãos que Deus não fez na sua vida ainda, por causa talvez da sua, da minha, da nossa lentidão de coração. A gente precisa se antecipar em crer, porque quem tem lentidão de coração, reproduz o comportamento de Tomé. Lembra Tomé? Quem conhece aqui a história de Santo Tomé? Acho que todo mundo conhece, sim ou não? O que Santo Tomé disse? Não, eu quero tocar na mão, eu quero tocar no buraco do prego. Ele foi lento, e além de ser lento, ele foi teimoso, né? Você conhece alguém teimoso? Claro que na sua família não tem ninguém, né? Ninguém. Mas tem gente que é teimoso, né? O negócio é branco, a pessoa está falando, é preto. Às vezes nós temos essa teimosia diante de Deus. A gente tem essa lentidão de coração. Eu digo para você, no mundo espiritual, o Padre Jonas sempre nos ensinou isso. Funciona assim. Quando Deus diz, vou fazer, Ele já fez. Você ainda não vê, mas Ele já fez. Quando Deus diz, eu estou cuidando disso, Ele já cuidou. Para Deus não existe tempo. Nós estamos aprisionados nessa categoria chamada tempo e espaço. Deus não. Então quando Deus disse, eu vou cuidar, Ele já cuidou. Existem problemas na sua família, com certeza na minha, existem lutas, mas Deus hoje está nos chamando a acreditar, mesmo sem tocar, mesmo sem ver, a tocar pela fé. Sabe, essa lentidão, e esses discípulos, como eu dizia, eles achavam ainda que eles estavam abafando, né? Não, nós descobrimos uma coisa nova. Meus irmãos, Jesus deve ter olhado para eles e falado, deixa eu morrer logo, vai. Guardas, me prendam antes da hora, que eu não aguento mais, né? Mas às vezes eu e você somos esses discípulos. E sabe o que Santo Tomás de Aquino, quando ele estava comentando essa passagem, lá na Suma Teológica, na primeira parte, segunda parte, dentro da primeira parte, né, questão 85, artigo 3c. Santo Tomás explicando essa passagem, ele dizia o seguinte, que todos os seres humanos, todos nós, herdamos 4 feridas do pecado original. O pecado original nos feriu, deixou em nós 4 feridas, dizia Santo Tomás de Aquino, grande santo lá do século XI. Ele dizia, a primeira ferida que o pecado original deixou em cada ser humano é a ignorância, que ofusca a inteligência, impedindo-a de buscar a verdade. Nós temos essa ignorância, que é fruto do pecado original, que é fruto das nossas más tendências, que impede a nossa mente de conhecer a verdade. E Santo Tomás vai explicando como você cura essa ignorância da mente, da inteligência. Santo Tomás dizia que é preciso todos os dias pedir a Deus a graça dele iluminar a nossa mente com a fé. Iluminar a nossa mente com a fé. Porque só pelos nossos esforços humanos, a gente não consegue. É uma ignorância que nos cega, é um véu. Por isso que São Paulo, na primeira leitura, você está vendo aqui, nós estamos nas vésperas de Pentecostes, né? Olha só o que aconteceu.
Apolo foi para Corinto e São Paulo foi a Éfeso. E ele viu lá um pessoal pregando muito bem, né? Primeira leitura. Pregando, tal, com ousadia. E São Paulo perguntou assim: vocês foram batizados no Espírito Santo? O que os homens responderam? Nós nem ouvimos falar que existe um Espírito Santo. O que é isso? Então, São Paulo perguntou: em que batismo vocês foram batizados? Não, o batismo de João Batista. Gente, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha vindo o Espírito Santo, e os homens estavam lá em João Batista ainda. Você está vendo, né? Esperteza, né? Tem gente que para morrer de repente demora 3 anos e meio, né? Tem gente que é uma lentidão, né? Não sei se você lida bem com pessoa lenta. Deus me faz muito virtuoso com pessoa muito lenta, porque eu confesso que eu tenho dificuldade. Mas eu respiro fundo e falo, eu digo para mim mesmo, você é padre, fica silêncio, calma, não é? Tem gente que é mais lenta, eu tenho dificuldade, mas para mim eu sempre trato bem, mas é um exercício. Mas veja bem, eles estavam lá em João Batista. Então o que Paulo falou? Meus irmãos, deixa eu batizar vocês aqui em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. E depois, São Paulo impôs as mãos e eles foram batizados no... Pode responder. No Espírito Santo, eles receberam o poder do Espírito Santo. E por que isso é importante? Porque isso cura essa primeira ferida que Santo Tomás disse, a ignorância. É o Espírito Santo, filho, filha, que rompe o véu da ignorância, que envolve as nossas mentes como consequência do pecado original e nos faz entender a verdade que vem de Deus. É o Espírito Santo que ilumina a nossa consciência, a nossa mente. Porque sem a ação do Espírito Santo, presta atenção, nós vamos ser sempre ignorantes e lentos para crer. O Espírito Santo não é algo acessório na fé. Essa primeira leitura está mostrando isso. Tem muita gente que diz, não, eu não fico rezando ao Espírito Santo porque eu não sou carismático. Você não é carismático, mas você é cristão, criatura. Jesus disse, eu vou subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E ele é muito importante para você. Porque o Espírito Santo, ele ilumina a nossa consciência. Você sabia que sem a ação do Espírito Santo não tem fé? Eu explicava aqui na segunda passada, quem veio à missa ou assistiu, que se lembra, eu dizia que o Espírito Santo é o principal agente da fé. Eu citei aquela encíclica do Papa São João Paulo II, chamada Dominus et Vivificantem, que é a encíclica que fala do Espírito Santo, é linda, 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 linda. E o que São João Paulo II ensinou? Que o Espírito Santo é o principal agente da evangelização. Eu explicava semana passada e retomo aqui, que quando eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está confirmando o que Deus está falando com você no teu coração. Você já percebeu que às vezes você ouve algo na pregação e sem saber porquê, dentro de você sabe que aquilo é a verdade, que aquilo é o que você precisa viver. Mas ninguém te convenceu com um argumento racional. Não veio nenhum cientista dizendo, olha, se você viver assim, você vai ter mais 5 anos de vida, vai ter uma descarga ali de ocitocina no seu cérebro, e você vai ser mais motivado. Não, ninguém te convenceu. O Espírito Santo está falando dentro de você. Ele está iluminando a sua consciência. Às vezes eu estou pregando e Deus está falando no seu coração, a partir da minha pregação, coisas que eu nem imagino quando eu estou pregando. A gente que prega, né, é muito engraçado, a Dani deve ter vivido essa experiência já, que às vezes a gente está pregando, aí uma pessoa fala assim, nossa, padre, isso que o senhor me falou, me tocou nisso, nisso, nisso. Aí eu penso, eu não falei isso. Eu não falei, mas Deus falou. Deus, ele vai além das minhas palavras. Por quê? Porque através de uma palavra que eu digo, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Ele está mostrando coisas para você. Por isso que a gente tem que ter essa antena espiritual ligada, porque na hora que você está na missa, quando você está aqui ouvindo a pregação, o Espírito Santo está falando com você. Talvez ele está te revelando, nossa, você precisa ler mais. Talvez ele está te revelando, nossa, você precisa perdoar aquela pessoa. Talvez ele está te revelando, nossa, você precisa fazer uma novena pelo seu pai. Seja dócil ao Espírito Santo, porque só ele ilumina a nossa consciência, você está entendendo? Cura essa primeira ferida que Santo Tomás falava. E Santo Tomás de Aquino ainda fala de uma segunda ferida, que é a ferida da malícia, que torna desordenada a vontade na busca pelo bem, dizia Santo Tomás. E Santo Tomás explicando o que é essa malícia. Santo Tomás explicava, é uma dificuldade de acreditar no amor. É uma dificuldade de acreditar que você é amado. É uma dificuldade de acreditar que Deus quer o teu bem. É uma dificuldade de acreditar que Deus está cuidando de você em todos os momentos. Às vezes nós temos dificuldade, gente, de acreditar. Por quê? Porque talvez você acreditou no seu pai e foi decepcionado. Talvez você acreditou no seu marido, na sua esposa e foi decepcionado. E a gente projeta para Deus.
Mas Santo Tomás dizia que é preciso um mergulho no amor de Deus, no mistério da Páscoa, da paixão de Jesus, para superar essa malícia que nos torna sem inteligências, né? Lentos para crer. Santo Tomás continua: terceira consequência do pecado original, a fraqueza que afeta aquilo que é a dimensão irascível da alma, né? Nos leva à covardia, a não enfrentar os problemas, a não enfrentar a luta para ser cristão, a não enfrentar a batalha pela restauração da nossa família. E a quarta ferida que Santo Tomás fala é a ferida da concupiscência, que vem do pecado original, que impede a gente a moderar os prazeres, né? Pela razão. A gente bebe demais, come demais, os pecados capitais, né? Vive a impureza e tantas outras coisas. E Santo Tomás, em outras palavras, diz que o remédio para curar isso aqui nada mais é do que um mergulho diário, a vida em Deus, a vida no Espírito. Porque senão, gente, muitas promessas vão deixar de acontecer na nossa vida, muitas bênçãos vão deixar de nos alcançar por preguiça, por lentidão espiritual, por letargia da alma. Ó, como sois lentos para crer. Talvez você está no meio de um deserto, e talvez você está se sentindo só. Você está se sentindo abandonado. Mas eu vou dizer para você, você não está abandonado. Nunca. Deus nunca deixa de te amar. Mesmo quando você está no fundo do poço, mesmo quando você está lutando contra os seus pecados, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando existem frustrações na sua vida, Deus não deixou de te amar. Mas é preciso viver no poder do Espírito, gente. Para que o Espírito vá nos revelando, iluminando a nossa consciência, para entender como Deus trabalha, né? Para entender como Deus trabalha. E olha, 5 passos práticos para vencer a lentidão de coração. Repita depois de mim. 5 passos. Mas está muito forte, hein? 5 passos para vencer a lentidão de coração. Que é essa lentidão espiritual, né? Presta atenção. Primeira coisa, para você vencer a lentidão de coração. Você rezar mais, você viver uma vida espiritual, uma vida de oração constante. Porque rezando, você vai dar espaço para o Espírito Santo iluminar a sua mente. Você vai dar espaço para o Espírito Santo libertar a sua vontade dessa malícia que não te deixa crer no amor, que não te deixa crer no cuidado de Deus, que não te deixa crer que Deus cuida de você quando você não merece, quando você não vê. Ele nos livra de coisas muitas vezes que a gente nem pediu para ser liberto. Sabe, no dia do juízo, no dia que a gente morrer, eu acho que nós vamos ter uma surpresa tão grande. Deus vai dizer para você, lembra aquele dia? Aquele dia eu te livrei disso. Aquele outro dia eu te livrei daquilo. Aquele outro dia que você não conseguiu aquele emprego, foi porque aquele emprego ia te levar àquilo, aquela coisa ruim, me perdoe a palavra, aquela desgraça. Tanta coisa que Deus está fazendo, gente. Então, seja uma pessoa de oração, porque só a vida de oração vai fazer com que você consiga ter a sua consciência iluminada, a sua mente iluminada, para entender como Deus trabalha. E para entender que Deus nunca te deixa em nenhum momento. Segundo passo. Isso aqui é muito legal. Para você superar a lentidão de coração. Isso aqui é interessante. Quando eu lia sobre isso hoje, me chamou muita atenção. Silenciar mais e meditar sobre as promessas de Deus. Meditar sobre as promessas de Deus. Eu gosto muito quando eu leio o Antigo Testamento, eu acho muito interessante, gente. Você sabe que o judeu, existem algumas leis para os judeus ali no Deuteronômio, no Levítico, e uma delas é a seguinte: o judeu tem que contar para os filhos e para os netos tudo que Deus já fez na vida deles. Tudo. Você sabe que eles têm o Shabat, né, que é o almoço ali, o jantar, desculpa, do sábado à tarde, que é o dia sagrado para eles, e é uma lei. O avô tem que sentar o netinho no joelho ou do lado ali e falar: filho, sabia que nós éramos um povo escravo no Egito? Sabia que Deus nos tirou do Egito através de Moisés? Sabia que Deus abriu o mar vermelho? Sabia que Deus nos deu a terra? Sabia que Deus nos enviou profetas? Nos enviou o rei Davi? Sabe, ele vai ensinando e fazendo aquela criança crescer, meditando na consciência de que ele é, de que ela é, de que aquela pessoa é povo de Deus. Que existem promessas sobre a vida dela. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a esperar nas promessas de Deus. E nós precisamos meditar sobre essas promessas.
Porque quando você tem a consciência do quanto Deus te ama, das promessas que tem sobre a sua vida, do cuidado de Deus, quando você medita nisso, quando você se foca nisso, muito dificilmente o desânimo e a lentidão do coração vão dominar você. Meditar nas promessas de Deus. Você sabia que existem promessas pessoais que Deus fez só para você? Esse final de semana eu estava lá na casa dos meus pais, e na sexta eu fui celebrar a missa lá na paróquia, não é? Que é a paróquia onde eu participava, né? Quando eu era um gurizão ainda. Estava um frio que Deus mandava. Os 4 graus, sensação de -1 dia, né? Lá para baixo, quando esfria, o bicho pega. E eu fui na paróquia, acabou a missa. O pessoal chamou, falou, ó, a gurizada, os meninos estão lá no salão paroquial. Está tendo um grupo de jovens, tal. E eu fui lá, né? Muitos jovenzinhos mesmo, já me senti um tio lá, né? Para variar. Cheguei naquele salão, um salãozinho pequeno, gente. A hora que eu pisei ali, eu fiquei tão emocionado, porque era ali que eu participava do meu grupo de jovens. E meu grupo de jovens era uma grande multidão. Eu já fui acostumado com multidões lá. Dava 12 pessoas, às vezes 18. Um dia que lotou, deu 22. Até mesmo porque não cabia muita gente lá, né? E olha que o salãozinho está reformado, que na minha época só Jesus. Eu louvava na direita e 2 baratinhas na esquerda, né? Tinha uns canos meio soltos, as baratas vinham rezar também. Uma até rezava em línguas lá, né? A barata carismática. E eu fui lá naquele lugarzinho, tão pequenininho, apertadinho, vi a gurizada lá. Hoje já é outra pegada, né? Tal, eles animando, aquelas músicas diferentes. E eles foram lá chamar o tio padre, né? Para dar uma bênção. Não, tio padre não, também é demais. Mas eles me chamaram para dar uma bênção. E a hora que eu entrei lá, fiquei tão emocionado, eu pensei, há 25 anos atrás, quase 30, nesse salão, Deus me fez promessas que eu estou colhendo hoje, que eu estou vivendo hoje, na minha vida como padre na Canção Nova. De verdade. Naquele salãozinho, naquele grupo lotado com 12 pessoas. Ali Deus me fez promessas. Que na época, quando Deus me fazia as promessas, às vezes através de uma citação da Escritura, Deus tem um jeito de falar com a gente, né? No momento de oração, eu até perguntava, Deus, você tem certeza mesmo, né, que você está falando aí, vai acontecer? Mas uma pessoa, eu lembro lá no grupo, um dia que uma pessoa rezou por mim, lá naquele salãozinho, falou, padre, um dia o senhor vai estar pregando para o Brasil inteiro, para um monte de gente, eu te vejo com roupa de padre. Eu olhei e falei, tá bom, sou o Batman, né? Não é que eu não acreditei, mas não acreditei muito também. Isso há 25 anos atrás, 26, não sei. Eu fui lá e fiquei tocado. Por quê? Porque eu posso não ser fiel, mas Deus é. E a promessa que Ele faz, Ele nunca esquece. Nunca. Lá eu vi, gente, que hoje eu colho promessas que Deus me fez lá quase 30 anos atrás. Você está entendendo quem Deus é? Por isso que meditar nas promessas de Deus, no amor de Deus, existem promessas pessoais, né, e existem promessas coletivas que Ele fez para nós como povo. Mas meditar liberta o nosso coração do desânimo. Ter em vista as promessas de Deus liberta o nosso coração da lentidão espiritual. Como está lá no livro de Miqueias, eu quero trazer aos meus olhos aquilo que me dá esperança. E Deus é fiel. Por isso que o Padre Jonas sempre nos ensinou, quando estiver fazendo estudo bíblico, anota as promessas de Deus, porque elas se cumprem. Então medita as promessas de Deus. Mais uma coisa, terceira realidade, para você vencer a lentidão do coração, alimentar a fé, com retiros, com os sacramentos, a confissão mensal, a eucaristia, a comunhão, se possível diária, a direção espiritual, a leitura espiritual. Gente, cada ano que passa na minha caminhada, eu me convenço que quem não faz leitura espiritual está cometendo um suicídio espiritual gradativo. Você precisa ler a história dos santos, você precisa ler o catecismo, você precisa ler a Bíblia. Sabe, alimentar a fé, amizades, conversas sobre a fé. Quarto passo, que eu já falei um pouco, mas quero ressaltar mais uma vez, cultivar um olhar de esperança. Isso faz com que a gente vença a lentidão do coração. Entender aquilo que está escrito em Romanos 5,5. A esperança não decepciona, a esperança em Deus. Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Cultivar a esperança, enxergar cada coisa, cada problema, cada situação na família, com esperança em Deus, nos ajuda a vencer a lentidão do coração. A letargia para crer, para confiar. E a última coisa, que eu já falei, mas ressalto também, para a gente vencer a lentidão do coração, sempre acreditar, que eu já falei, Romanos 8,28, que Deus é capaz de tirar um bem maior de tudo. E tudo quer dizer tudo, até dos seus defeitos, até dos seus erros, até da morte de alguém, até do que não deu certo. Talvez você está triste porque uma coisa que você esperava não aconteceu. Calma.
Se Deus fechou uma porta, é porque Ele tem uma outra 10 vezes melhor para abrir na sua vida. E vai acontecer. Confia. Amém? Olha para quem está do seu lado. Vê se essa pessoa tem cara de quem entendeu. Isso. Diga para ela, acredite, Deus cuida de você. Vamos ficar em pé. Quero pedir que o Rubens e a Tânia nos ajudem a rezar, irmãos. Estamos na precedência de Pentecostes. Rubens, Tânia, ajuda a gente a pedir o Espírito Santo. Vamos viver um momento de batismo no Espírito aqui. Porque só o Espírito Santo, como o Padre disse, ilumina a nossa consciência, nos liberta da preguiça, da lentidão para crer. Não seja lento, não seja lenta. Deus continua fiel e Ele vai fazer o que Ele prometeu. Amém? Vamos cantar então, vamos pedir o Espírito Santo que venha sobre nós, iluminando a nossa fé, curando o nosso coração, nos libertando de todos os males. Levanta os seus braços, amado filho, amada filha. Tenha disposição agora para rezar, para clamar o poder do Espírito Santo. E com os braços erguidos, repete comigo. Então sopra, Senhor, Então sopra, Senhor, o sopro de vida. o sopro De vida nova, Senhor. de vida nova, Senhor. Eu quero ser uma mulher nova. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ter uma família nova. Eu quero ter uma família nova. E será, Senhor, E será, Senhor, pelo sopro do Teu Espírito, pelo sopro do Teu Espírito, pelo batismo no Espírito Santo. pelo batismo no Espírito Santo. Então sopra, Então Senhor, sopra, Senhor. e canta. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Solta a voz e canta. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Eu quero ouvir você cantando, pedindo. Então sopra. Então, Sopra. força! Sopra. Teu sopro de vida. Teu sopro de vida, Espírito de Então Deus. sopra. Então sopra sobre a minha Teu sopro de vida, vida. teu sopro de vida, Espírito Agora juntos, de Deus. peçamos com força, com graça. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. E vai soltando a sua voz, canta. Ora no Espírito. Deixa que o Espírito Santo age em você. Deus. Olha lá, lá, canta lá, e cantando assim no Espírito, na linguagem dos anjos. Senhor, derrama sobre nós esta água viva do Teu Espírito, Senhor. Derrama em cada coração, Senhor, em cada família, Senhor, na nossa casa, nos nossos lares, que nós sejamos cheios da Tua presença, desta água viva que transforma a nossa vida. Sim, Senhor, dai-nos todos os dons do Espírito, os 7 dons de santificação, os 9 dons carismáticos e todos os demais dons que nós precisamos. Age no nosso entendimento, age na nossa vontade, age em todo o nosso ser, Senhor, porque nós somos Teus, Senhor, batiza-nos. Olha lá, yara lá, yere, anda lá, yolo, 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 yere, yala lá, yere, yolo, yala lá, yere, yolo, 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 Vem Espírito Santo como um fogo sobre quem está aqui, sobre quem está em casa. Queima no nosso coração a lentidão, Espírito Santo.
Queima no nosso coração a falta de fé, a falta de confiança, Espírito Santo. Queima no nosso coração. Vem nos libertar dessa malícia que nos impede de acreditar no amor de Deus, que somos amados, que somos cuidados. Sim, o Senhor já nos livrou muitas vezes, o Senhor já agiu nas nossas famílias muitas vezes e vai agir mais uma vez. Liberta aqueles e aquelas que estão dominados pelo medo, Senhor, pela insegurança, pela confusão emocional, psíquica, espiritual. Vem, Espírito Santo, nos batiza, infunda em nós o teu poder, infunda em nós os teus dons. Vem sobre nós como que estamos como ossos secos, nos dá vida, nos ressuscita, Espírito Santo. Vem iluminar nossa fé, vem iluminar nossa consciência para que compreendamos a verdade, para que nos abramos à verdade. Nos liberta, Espírito Santo, do apego ao pecado, dos pecados de estimação. Vem nos dar um novo ânimo, vem nos dar uma nova esperança, vem nos fazer mais virtuosos, mais parecidos com Jesus. Vem, Espírito de Deus. Ori alamassuri andara lavanda E a imagem que o Senhor me dá é a imagem de ouvidos que estavam com tampões, sendo retirado esses tampões do ouvido. Olhos que estavam como que com escamas, com uma cegueira, e voltavam a enxergar. Essas escamas caíam dos olhos. Era uma imagem muito clara. O Senhor está fazendo em nossos corações, devolvendo a nós essa escuta, a escuta da voz dele, nos dando a graça de ver e ver com clareza, porque em muitas situações o Senhor diz, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, seja com a esposa, com os filhos, nós estávamos na cegueira, olhando somente a nós mesmos, mas cego para os outros, cego para as situações. E o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta dessa cegueira. O ouvido me vinha muito claro, o Senhor nos dando a graça de ouvir o outro, de ouvir o esposo, de ouvir a esposa, de ouvir os filhos, ouvir o pai, ouvir a mãe, parar para ouvir também aqueles que estão conosco. Uma graça, Senhor. Muito obrigado, Obrigado, Deus. Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor realiza. Muito mais do que aquilo que está sendo proclamado aqui, o Senhor realiza. De toda a glória, toda a honra, Senhor. Amém. Que o teu Espírito reanime os corações. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja louvado.